Olá, bom dia. Estou aqui ainda no meu momento de devocional, o tempo que eu tiro para ler a palavra, ler um pouquinho dos meus livros e ouvir um pouquinho de música que eu amo. Eu estou aqui ao som da Marcela Gandara em espanhol, uma voz maravilhosa, e principalmente ao som da voz de Deus, lendo a palavra, meditando nela, que é o mais importante. Eu eu tento fazer a leitura da Bíblia capítulo a capítulo, livro após livro. E eu estou no livro de Jeremias, no capítulo 18 hoje. É uma palavra muito conhecida, até um clichê no meio evangélico, porque ela fala sobre o vaso nas mãos do oleiro. É título de livro, título de canções, título de inúmeras pregações, mas eu queria compartilhar um pouco do que Deus falou comigo nesse livro hoje. Algo tão simples, tão singelo, mas tão profundo ao mesmo tempo, porque a palavra de Deus, ela tem uma profundidade que vai além daquilo que a gente pensa, imagina, e a gente pode por inúmeras vezes ler o mesmo capítulo, o mesmo versículo, a mesma palavra, e Deus vai falar de tantas maneiras ao nosso coração que a gente percebe o quanto a palavra de Deus ela é atual, ela se atualiza na nossa vida conforme as nossas necessidades. O Espírito Santo vem falando com a gente. E hoje a palavra do Senhor é a palavra que veio a Jeremias, naquela época, falando sobre o vaso do oleiro. E a primeira coisa que Deus fala a Jeremias é: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias teve que ir até a casa onde eram feitos os vasos de barro. O olheiro é aquele que fabricava os vasos, aquele que moldava os vasos. E Jeremias, quando chegou lá, ele viu no versículo 4 que o barro tinha se estragado todo na mão do olheiro. E que ele teve que voltar a fazer outro vaso. Ele teve que fazer novamente aquele vaso. Então Deus falou com Jeremias ali. Deus disse assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus estava falando sobre o povo de Israel ali. Ele estava falando sobre a nação de Israel naquele momento. Mas eu creio que neste momento ele também pode estar falando da sua vida, falando da minha vida, falando sobre a nossa nação. E falando sobre uma nação naquele momento que estava corrompida, que estava estragada, que não agradava a Deus. Mas Deus fala nos versículos seguintes sobre arrancar, sobre derribar, sobre destruir. E mas ele diz assim: se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava em fazer-lhe. Aqui ele fala sobre arrependimento. Eu não sei o que você está passando agora, a gente nunca sabe. Só Deus conhece os nossos corações, as nossas lutas, melhor do que nós mesmos conhecemos. E são tantas as coisas pelas quais nós passamos nessa vida, são tantas as tribulações, são tantas as dificuldades. Os dias eles passam tão rápido. E muitas vezes a gente perde um tempo tão precioso de estar na presença de Deus pela rapidez com que o tempo passa, e a gente não se aprofunda nos relacionamentos com as pessoas, a gente não se aprofunda em ouvir a voz de Deus e perceber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E falando sobre esse arrependimento, Deus diz assim: ó, se você se arrepender, eu não vou fazer com vocês o que eu pensava em fazer. Mas Deus disse assim, de uma forma tão amorosa, da mesma forma com que esse vaso, com que esse barro se estragou na mão do oleiro, eu também sou esse oleiro que hoje posso voltar a fazer de ti um vaso. Deus, ele te diz que por mais estragado que você se ache nesse momento, porque muitas pessoas, elas se acham sem utilidade alguma, elas se olham no espelho e dizem assim: ó, a minha beleza ela é tão vazia, ela é tão escassa, se eu não tiver uma maquiagem, se eu não tiver com as minhas sobrancelhas bem feitas, com o meu batomzinho colocado, parece que eu não estou bem, e eu tô aqui diante de vocês agora com meu cabelo despenteado, dormi com ele molhado, tá todo despenteado, sem maquiagem alguma no rosto, como geralmente eu estou. Não por não ser vaidosa, mas por me sentir bem do jeito que eu estou sempre. Se arrumar é muito bom, mas muitas vezes a gente usa com que um cabelo bem arrumado, uma maquiagem bem feita, ela tome conta nas nossas vidas daquilo que é mais importante, o nosso interior.
E por mais que a gente se molde aqui por fora, a gente tem um corpo bonito, um rosto bonito, uma pele bonita, um cabelo bonito, isso não é suficiente se você não se sente bem com você, se você se sente estragado por dentro, se você se sente machucado por dentro, ferido por dentro, isso não é suficiente. E o Senhor te diz, ó, você está vendo o que esse olheiro fez com esse vaso? Ele fez com que esse vaso ele fosse todo refeito, ele fosse moldado novamente, ele tivesse utilidade novamente. Da mesma forma eu posso fazer com você. Você pode não se sentir bem hoje. Você pode estar se sentindo mal por dentro, sentindo que tudo em você não presta, sentindo que tudo em você não tem sentido. Mas o Senhor te vê, o Senhor te olha e te diz: assim como aquele vaso, eu posso fazer de você um vaso novo. Eu posso te pegar como barro e te fazer novo. Mas de uma forma que você não precise mais com que a sua aparência exterior ela te faça sentir melhor dentro, mas de uma forma com que a sua aparência aqui dentro faça com que você se sinta melhor por fora, faça com que você se sinta uma pessoa amada, uma pessoa respeitada, uma pessoa valorizada, não pelos outros, porque a gente não precisa esperar que as outras pessoas nos valorizem, mas a gente precisa se valorizar por aquilo que Deus vê em nós, por aquilo que Deus enxerga em nós. E Deus, ele te vê por completo. E se nesse momento você se sente assim, ferido, destruído, acabado, o Senhor te diz: eu te pego como um barro neste momento, nas minhas mãos, para te moldar da maneira que eu quero, da maneira que eu vejo com que você deve ser. Não como os outros te veem, não como você se vê no espelho, mas como Deus te vê, é dessa maneira que Ele te quer. E se você quer isso, o Senhor pode, neste momento mesmo, através de uma única conversa com o Senhor, você pode dizer: Senhor, eu quero ser esse vaso moldado nas tuas mãos. Eu quero ser esse barro. Me pega, Senhor, e me molda da maneira que o Senhor quer. E o meu desejo é que você seja um vaso de honra, um vaso adornado, um vaso enfeitado, um vaso com flores, um vaso com frutos, um vaso que não tenha sentido apenas para si, para o seu lar, mas que dê sentido a tudo que está à sua volta. Esse é meu desejo para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e fale com você. Amém?